meus queridos linhas e carretéis, sejam bem-vindos aqui essa noite no nosso canal Fechecler para um programa chamado Nós. Eu e minha amiga Gisele Guimarães estaremos aqui onde o entrevistado será entrevistado pela entrevistada. Gi, é com você, meu amor. Então, Helder, tem umas perguntinhas. Uma, assim, eu anotei, né? Vou ler porque, né? Fica à vontade. Eu fiz assim, eu elaborei para te perguntar, porque eu acho muito, queria muito saber e eu queria muito que você compartilhasse desse teu conhecimento e da sua história. A primeira pergunta é: você, Helder, tem um elenco muito grande de alunos que trilharam um caminho muito lindo, assim, diversas áreas, né? Qual a sua dica para semear o talento nesses seus alunos? Nossa, Gi, de todo mundo que eu entrevistei até agora, ninguém me fez uma pergunta dessa. Eu vou te responder a pergunta da forma qual eu vejo as pessoas, e algumas pessoas não compreendem essa minha visão. Eu sou uma pessoa que eu fui criado muito longe de família consanguínea, depois dos 15 Sim, anos. Antes dos 15 anos, meus pais eram casados, então a gente tinha o percurso de férias, ir para casa de parente, final de semana. No momento que eles se separaram, esse elo se quebrou, que cada um entendi. foi para um lado. E eu ganhei o Mister Jacarepaguá aos 15 anos, porque eu morava na casa do meu pai e me foi proporcionado uma bolsa de manequim. Já tinha feito teatro. Quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a dar aula paralelamente. Porque eu fui muito preso. Quando eu fui morar com meu pai me deu a carta de alforria. Eu chutei o pau e, de vez de cair uma barraca, caiu, foi o acampamento inteiro. Aí eu me tornei uma pessoa muito popular dentro do colégio. Eu era a pessoa mais popular. Se você chegasse na Barão de Taquara e perguntasse quem é o Helder, o Helder é aquele. Eu não sabia quem era o Helder. Um coringa de dentro do colégio, né? Era muito querido. E eu tinha um amor muito grande aos meus professores. E o meu sonho era ser professor, era dar aula. Mas você E realizou isso, só que numa outra justo, área. mas de uma outra forma, né? Ou seja, eu virei manequim e virei professor paralelamente. Todo mundo que vinha para mim, eu já dizia, eu tive uma ex-aluna que uma vez encontrou comigo, chorou, 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 quando me viu, com uma dessas roupas esvoaçantes, eu andando numa praça junto com o Angelina pequenininho, ela ficou impressionada, nossa, que homem diferente. Aí ele queria um brinquedo, quando eu voltei na banca, ela começou a chorar, 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 porque ela me conheceu pela voz. Aí ela, Não, você se chama Helder? Eu sim. Mas ela se tremia tanto, 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 tanto. Eu fui apresentá-la a Rodrigo. Ela chegou para se apresentar a ele, ela falou assim: gente, ele conseguiu. Ou ela me olhar, ela falou: ele conseguiu. E ela me abraçava e falava para ele assim: é o meu Helder. E as meninas dessa época, a minha primeira turma não, de que lindo! Uau! narram comigo, elas falam, porque eu tinha o hábito de dizer assim: você sabe o que você está falando, meu amor? Aí as pessoas olhavam, eu sou o Helder, eu não sou qualquer coisa. Assim, eu era abusadíssimo. Hoje eu falo, hoje no Quem Sou Eu, uma diva. Eu não A acredito. Pantoja! Aí o que acontece? Então, ou seja, isso de eu dizer eu sou uma diva hoje aos 53 anos de idade, aos 15 eu dizia eu sou o Helder, ele rodava o dedinho no alto. E ela guardou isso. Então, aquelas meninas, aqueles meninos que vieram desde meus 15 anos fazer aula comigo, eles se tornaram a minha família afetiva. Então, eu não queria que eles sofressem aonde eu sofri. Então, eu dava conselho, eu me jogava na vida de todo mundo, tá? Muitos aceitaram, outros não aceitaram, G. É. Por quê? Porque eu passava a ser. Eu, aos 15 anos, já era chamado tio Helder por muita gente. Então eu tomava o posicionamento do tio Helder. Como eu era filho de militar, eu tinha os rompantes de me impor. E as pessoas achavam, de repente entrava um aluno no meio de 40, que ele já vinha sofrido, ele não aceitava aquilo. De vez de ele ir embora, não, ele ficava ali, azucrinando meus pacuvá. E aí os outros ficavam irritados, e aí tinha problema, dava retreta. Então, ou seja, muita gente escutou, porque
Tinha horas que eu falava assim, gente, eu tô com a visão, como diz o outro, né? Tira espada é Thunder, 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 Thundercat, oh! Eu tinha a porra da visão. Ih, falei o palavrão, André. Eu tinha visão além do alcance mesmo. Eu me preocupava com o bem-estar de todo mundo. Não queria que ninguém sofresse, que ninguém errasse. E eu sempre falava, gente, filho é um empreendimento a longo prazo. No momento que você, lá na hora de um vucu-vucu, do canguru perneta, o que quer que seja, se você pegar e ganhar o diploma de nome filho, acabou, acabou. Então muita gente não escutava isso, pagava para ver. Quando acontecia, depois voltava e me dizia: poxa, o senhor me falou tanto isso, 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 isso. Então eu acredito. E alguns eu tinha a percepção de dizer assim. Inclusive, eu conversei isso com o Heraldo. E a nossa conversa, ele falou para mim que ele vai falar sobre isso que eu disse. Eu previ o que ia acontecer na vida do Heraldo, ele estava muito triste na época, e eu previ. E ainda falei para ele assim: quando você for lá para o país da neve, porque você vai. Ele não acreditava nele, mas eu acreditava. E aqui, eu acreditar nele, ele teve a fé de correr atrás daquilo que eu dizia para ele. Você tem certeza? Claro, estou te vendo lá. Você faz um favor para mim? Aí ele faz. Quando você estiver lá, bate uma foto para mim, você segurando a neve. Manda foto. E ele fez isso. E eu botei ele na capa de um jornal que eu escrevi aqui em Jacarepaguá em 3.000 exemplares. Quando ele veio, eu dei um exemplar para ele. Isso que eu falei para o Heraldo, eu disse para muita gente. Mas o Heraldo, como alguns, acreditaram no que eu disse. Você está entendendo? Eu me preocupava, eu não tinha interesse em nada. Eu já era casado com o Rodrigo. Só que eu não podia dizer para as pessoas. Eu apresentava ele como meu irmão. Você está entendendo? Porque a Entendi. gente vivia um mundo muito preconceituoso. E Extremamente preconceituoso, a isso, gente briga com isso até hoje. se um aluno meu, de repente, começasse a desmunhecar, caramba, eu andava entrepada no sapato alto, como eu ando até hoje. Como o pai, de repente, não ia lá matricular o filho, de repente, pegava a mesada e ia lá e se matriculava. Era preço de custo, era R$ 10 uma aula comigo. Então, ou seja, o pai dava um dinheiro pro filho e de repente ele era se matricular para fazer aula. Aí o pai, de repente, que porra é essa? Esse cara de sapato alto? E se o filho fosse homossexual? Porque muita gente, quando batia o olho em mim, principalmente os meninos, eles ficavam, eu quero que o Ailton disse para mim, eu quero ser igual a ele. Aí eu não pode? O que seu pai vai dizer de mim? As garotas não. Algumas vieram para mim assim, com a baixa estima, muito baixa, autoestima muito lá embaixo, não tinham, não sabiam se maquiar, não sabiam se cuidar, não tinham unhas grandes, não sabiam andar no sapato alto. Então eu era realmente aquela mulherona de 1,80 m sem sapato, de sapato alto, ficava uma girafa. Aí elas olhavam aquilo e falavam igual esses que tinham tendências a sair do armário, eu quero ser igual a ele. E elas se soltavam. Joyce mesmo, ela não sabia se maquiar, ela parecia uma borboleta, a cara dela. Pá, duas asas assim enormes. E o Joyce pega leve com a maquiagem que tá exagerada. Você tá misturando azul com rosa. Vai devagar, Joyce tá parecendo a drag queen. E aí aquilo foi melhorando. Gente, Joyce trabalha fazendo o quê? Maquiando na Espanha. Que incrível! Você tá entendendo? Começou numa brincadeira, veio fazer aula, chamava atenção, sempre chamava atenção numa brincadeira, eu sempre fui muito palhaço, tá? Mas eu chamava atenção. E quem quis escutar, Gi, foi. Foi. Quem não quis escutar, está Perdeu fazendo. o bonde passou. Foi. Foi mais ou menos por aí. Adorei. Passou. Te respondi? Respondeu. Respondeu Ótimo. sim. Fiquei muito satisfeita com a minha resposta. Muito lindo. Eu fiquei com o olho marejado. Ai, meu amor. É bom que você vai descobrir coisas a meu respeito. É verdade. É bom que tem esse bate-papo e essas perguntas, né? A segunda é, você pode contar um pouco sobre a doação do Ângelo? Ai, posso. E do que me lembro do que você me contou, você foi um dos primeiros casais gay a conseguir adotar no Rio de Janeiro. Então, na realidade, fomos os primeiros no Rio de Janeiro mesmo. O Ângelo Então, virou bem jurista. certo, até que minha memória não está muito ruim, não.
Então, você acompanhou esse momento, Gi, porque eu Sim, fui trabalhar com você, você veio, viu ele beber, teve na minha casa e viu como ele era agitado. é Então, verdade. o Ângelo, eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ser família. Na minha cabeça dizia o seguinte: só eu e Rodrigo, nós éramos uma dupla. Éramos Batman e Robin. Éramos. Apesar de que eu estava mais para Mulher Maravilha, né? Mas a Linda Carter quis me colocar lá, ligou para mim e falou: Helder, não pode ser você, porque você tem pinto, não tem útero. Arranjei Gal e botou Gal para lá. E eu fiquei: tá bom, linda, vai com tudo, que eu já tô velho, botar arquinho na minha cabeça não funciona. Aí botou Gal poderosa, ela de Mulher Maravilha, eu fiquei chupando o dedo. Mas ok, valeu. Então, ou seja, eu queria ter um bebê. E aí, Rodrigo viajou nessa minha. Ai, não vou dizer nem que é uma batatinha. Eu viajei e foi na cegonha, né? Eu agarrei no bico da cegonha. Oh, meu Deus, que coisa É, e foi. Quando eu entrei no fórum, eu fui para o fórum e eu fui de terno para poder sondar. E aí conversei com uma menina lá e a menina que estava atendendo, ela falou, e eu expliquei, nós somos dois homens, e BBB, ela falou assim, então olha só, nunca ninguém fez. Entra os dois juntos para adotar. Ah, e pode? Então, existem pessoas que estão adotando e o outro entra depois. Junto, não teve. Então tinha uma menina em São Paulo que um entrou, depois entrou o outro. Nós não. Nós entramos os dois. Essa menina não mora nem mais no Brasil, mora no em Portugal. Ela tem mais de 21 anos de idade. O Ângelo entendi. não. O processo foi junto. Nós casamos e entramos os dois para adoção. Pais legítimos dele. Né? Aí é, teve, teve alguns problemas, mas Deus e todos os amigos que estavam envolvidos nisso, né, correram atrás e o processo foi, demorou um ano. Aí saiu e o Ângelo assina o meu nome e o nome do Rodrigo, né? Ele realmente vem na certidão dele, os responsáveis, vem o meu nome primeiro no lugar da mãe, porque é H, e o Rodrigo, como é R, vem no lugar do pai, porque como nós somos dois homens, o veio pela ordem das letras. O Entendi. Ângelo é assim, Gi. Ele é o primeiro no Rio de Janeiro, menino, a assinar o nome dos dois pais. Ele é o segundo no Brasil, porque tem essa menina que mora em Portugal. Mas ele é o primeiro garoto no Brasil. Ele virou jurisprudência. O Ângelo é história no Brasil. Ele é a criança que abriu. Nós brigamos com a justiça, passamos por homofobia pelo primeiro juiz, a segunda juíza também, até nos dar para a nossa juíza maravilhosa, que eu só tenho a agradecer ela sempre, da terceira vara, que é a doutora Mônica Labuto, ela e a equipe dela, que foi assim impecável, humana. Ela é um ser assim, já tivemos palestra com ela, incrível, 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 incrível. Foi uma pessoa que nos amparou, acreditou na nossa história e Ângelo está com 13 anos hoje. Então, fomos chamados para abrir o encontros da Fátima Bernardes. Quem ia abrir éramos nós. Eu dei 3 horas de entrevista, porque a Aline, que é repórter da Globo, que trabalhava com a Fátima, ela trabalhava na TVE. Ela queria fazer a cobertura com o Ângelo e me pediu: posso acompanhar desde a hora da saída? Eu, tá, sem problema nenhum. Só que ela saiu da TVE e na época ela foi para encontros e ela entrou em contato comigo para Helder, e aí, como é que tá? Eu, olha, já está chegando, já chegou em casa. Aí ela nos colocou para uma outra repórter para fazer a matéria. Eu dei a matéria, não era mais com a Aline. Se fosse a Aline, de repente a gente até teria feito a matéria. Gi, sabe quando o seu coração pega e diz assim, não faz? Quando Sei. acabou a, Entendi. quando acabou a matéria, eu falei para ela assim, você me perdoa, ocupei seu espaço, seu tempo, não vou dar a matéria, não. Porque ela falou para mim assim, nossa, sua história é tão grande, que de vez de ser um box, teria que ser a semana inteira. Quando ela me disse aquilo, aquilo me assustou. Por quê? Porque a história do meu filho é uma história muito bonita. O meu filho não tem história de sofrimento. Ângelo, não. As pessoas querem saber assim. E teve algum problema? Não, gente, não teve problema nenhum, não. O Ângelo nunca deu problema. Você está entendendo? Quem teve problema foi a justiça lá, batendo cabeça um com o outro. A É gente sempre verdade. sabia o que queria. Você está entendendo? Então, não quis fazer. Mas o Ângelo fez uma matéria para um livro lindo. Hoje o Rodrigo estava até pegando. Está na minha sala. Eu acredito que você e a Maria. Ah, não, vocês não conseguiram ver ainda, porque quando
o Ângelo deu essa matéria, ele já estava com 5 anos. E aí ele fez um vídeo também para uma. Teve um fórum no Rio de Janeiro sobre as famílias homoafetivas pela ABRAF, a família homoafetiva brasileira. E o Ângelo foi uma das crianças que foi escolhida para falar sobre seus pais. E elas vieram aqui para filmar, passaram uma tarde inteira com o Ângelo, e ele brincou, ele foi assim, com 4 ou 5 anos, solto. Ele já falava tudo sem problema nenhum. Ele falava que dos pais que ele amava, e para ele não tinha problema nenhum, ele não via nada de diferente. Foi assim algo impactante. Até hoje a gente, quando assiste, chora. E o livro, nós saímos junto com o Marcelo Antoni, Maria Padilha, Drica Moraes, entre inúmeros outros artistas que adotaram. Nós estamos eternizados. O livro se chama Filhos, e ele por dentro, as fotos é uma folha inteira, é um livro gigante, desse tamanho assim, largo, capa dura. De um lado é a foto, a folha inteira, do outro vem escrito a nossa história em português e inglês, porque esse livro rodou o mundo inteiro. Nossa, que história linda. Então, a minha pergunta foi muito válida, que as pessoas precisam saber, precisam acreditar que É. sim, casal homoafetivo pode adotar, sim, e pode ter uma família tão normal como as pessoas acham que tem que ser tradicional. É incrível, É, e uma coisa, incrível. e uma coisa interessante, você conheceu o Ângelo, pegou ele no colo bebê, e hoje em dia ele tá um rapaz de 13 anos com 1,75 m, né? De altura. Uau! Uau! Ele é gigante, Gi. Um vozeirão, bração, corpão, ele tá em um homão. E Uau! você, quando chegar aqui em casa, você vai falar assim, gente, como ele é solto. É, o Ângelo, ele é solto, ele zoa. O Rodrigo, ele me zoa, mas ele não perde aquela essência de pai Digo, pai Helder, porque eu era pai Éder. Virou pai Helder, porque todo mundo falava tio Helder, tio Helder, tio Helder. Então, o Helder, a pronúncia do Helder ficou forte na mente dele. Então, eu Claro. acho que ele se sentia constrangido, né, por chamar Éder. Então, ele não abreviou meu nome. Continua Pai Helder. E Pai Não. Digo. O Rodrigo não trocou. Continua Pai Digo até hoje. Vai continuar crescendo Pai Digo. E ele é muito molecão. Quando você vem aqui em casa, pergunta só depois a André. Ele é muito moleque. Ele vem, aparece, não sei o quê, faz uma graça, ele mete o pé. Porque ele tem interage muito com jogos, né? Ele quer se dedicar à montagem de jogos. É, é o que eu queria. Eu queria um filho, né? E Ângelo, ele é exatamente do jeitinho que eu queria. Peida, rota e cospe, coça o saco. Dessa forma. Não, e como ele é impressionante como ele parece contigo. Aham. Jeito, trijeito, não só o trijeito, assim, A sobrancelha numa sobe também foto igual. eu acompanho muito no Instagram vocês, né? Uma foto que você posta. E quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, mas como esse garotinho realmente parece. E, cara, ele tinha que ser teu filho, Sim. cara, pelo amor de Deus. É a coisa mais linda da sua história. Amei saber dos detalhes e que realmente eu lembrei certo que vocês eram um dos primeiros Aham. casais. É incrível, incrível. É Então uma história. respondi. Respondeu, nossa, muito! E é bom as pessoas saberem, é Glória, adorei impressionante. a pergunta. Adorei a Agora, pergunta. ai, que bom. Então, minha terceira pergunta é de que forma isso influenciou no seu trabalho, tanto a doação quanto a questão do DTH. Ah, Ai, olha só. A adoção de Ângelo, como influenciou a minha vida? sim. Então, Gi, eu fui pai com 15 anos. O Alexandre faleceu com 4 meses, porque a mãe dele era 15 anos mais velha do que eu. Ela era muito mais velha do que eu. E o primeiro filho dela já tinha falecido com a mesma doença que o Alexandre. Naquela época se dizia virose, mas como ela morava numa chácara e tinha muitos gatos, ela beijava na boca. Muitos anos depois eu vim descobrir que uma senhora que morou aqui nos fundos, eu dei uma gata para ela de presente, porque eu ganhei e não podia ficar com a gata que tinha gatos. Ela beijava a boca do gato e ela pegou um verme e ficou cega de uma vista. E aí foi descoberto que um verme estava alojado na trompa dela, ela não ia poder gerar filhos. Aí bom, será que foi isso que matou o Alexandre com 4 meses? Quando eu tinha 20 anos,
apareceu uma outra criança na minha vida, foi Juan. Ele era da Cidade de Deus, a mãe dele era homossexual e ela adotou ele, mas na certidão dele não tinha nome de pai. Aí ele me Entendi. chamava de tio, como aquela garotada toda chamava, mas ele era uma criança de 3 anos. De repente, ele conversou com a mãe dele, aquilo me impactou. Eu estava dando aula na Mocidade, lá na cidade de CND, na Mocidade. Aí ele chegou e falou assim: Tio, eu queria te pedir uma coisa. Aí eu pode dizer, Juan, ele era muito agarrado comigo. Eu queria saber se eu posso te chamar de pai. Oi? Aí eu olhei assim pro lado e falei assim: pai? Aí isso pra mim é novidade. Aí eu fiquei meio sem sul, norte e chão. Rodrigo também. Aí Rodrigo também ficou muito sem norte e chão e não sei o quê. Eu tenho dessa coisa de resolver tudo agora. Aí o Rodrigo, seja o que Deus quiser. Eu vou usar o coração e deixar a cabeça para pensar para depois. Pode chamar. E o Juan começou a me chamar de pai. Aí o Juan começou a vir para minha casa às sextas-feiras e eu entregar ele no domingo à tarde. Aí o Juan ia na casa do meu pai, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, e passeava comigo, ia para curso da aula, ia para restaurante, ia para tudo quanto era lugar. E aí a mãe dele virou e falou para mim assim: Helder, você não quer registrar o Juan para você? Porque eu tenho medo de me acontecer alguma coisa e o Juan não ter ninguém. Aí eu, ui, porque na certidão de nascimento dele não tem registro de pai. Você pode muito bem Entendi. registrar na hora que você quiser. E aí a minha cabeça falou assim, gente, eu sempre quis adotar um filho, mas eu queria adotar um filho com o Rodrigo. Se eu adotar o Juan, ele será meu. E Rodrigo não entra nessa, ele vai ser o quê? Tio? A É. minha... Aí tá ok, Gi. Eu já tinha uns 24 anos, porque o Rodrigo tinha uns 19 ou 20, alguma coisa assim. Era isso, Helder. Ai, ou mais que isso, eu sei dizer pra você que eu não registrei o Juan, porque o menino começou a ficar muito rebelde. Ele tinha uma loucura muito grande, já para baile funk, já pequenininho, porque ele morava dentro do AP da Cidade de Deus e coisa e tal, e eu tinha muito Uhum. receio. E eu era muito novo, como é que eu ia lidar com aquilo? Porque eu tinha normas, ele seguia minhas normas na minha casa. Hora para dormir, hora para acordar, hora para tomar café, hora para almoçar. Na casa da mãe dele ele não tinha regras. Então, eu estava conflitando ele. Eu chamei ela no canto e falei assim: olha, não dá, Rosário, por causa disso, disso, disso. Eu adoro o Juan. E tá bom. Aí nós nos afastamos, ela teve um problema de saúde e ela infartou. Ela infartou e o Juan ficou com o relacionamento dela. O relacionamento dela, o ex-relacionamento dela, que já não era mais, mas ela ficou com a guarda do Juan, tá? Comprovou que morou com ela, mas ficou com a guarda do Juan. Então, hoje, Alexandre, se tivesse vivo, teria 38 anos. Eu já Uau. seria avô. Juan, eu não sei o paradeiro dele. Se ele estiver vivo, ele tem 26 anos ou 27. Então, o Ângelo tem 13 anos e o Caçulinha tem 9. Aí a pergunta que eu me faço, muito séria, porque você tocou num assunto que eu faço uma pergunta muito séria para mim. E se eu tivesse ficado com o Alexandre e com o Juan, será que eu teria tido o Ângelo? Isso você não vai ter como saber. Entendeu? E o que eu vivo com o Ângelo é impactante. Eu dei banho, ensinei a falar, eu ensinei a andar. Eu não dividi ele com ninguém, porque o Rodrigo é meu e dele, mas o Rodrigo eu sempre, de segunda a sexta, ele era só meu. No final de semana, o outro pai estava em casa, aí eu deixava ele pegar e fazer as macacoas dele. Então, isso eu curti demais. Você está entendendo? Então, os outros dois, eu não teria o Rodrigo. E o Rodrigo é meus braços, minhas pernas, é meu companheiro, minha alma gêmea. Então, Deus, para mim, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele não me tirou, ele simplesmente me devolveu atualmente. E eu vivo esse amor intenso com eles. Eu te respondi ou eu fugi da pergunta? Não, tu me respondeu, uau, uau, eu não tinha nem ideia do nível da profundidade da história. É muito TDAH. importante. Lembrei Uau, agora que você falou do TDAH. Peraí, só um instantinho. Você falou do TDAH. falei.
O TDAH, o que acontece? Ângelo, nós começamos a fazer tratamento, coisa e tal, e descobrimos que Ângelo era TDAH. No momento que ele teve o encontro com a neuro dele, ela me E a minha diagnosticou. pergunta, a minha quarta pergunta está englobada, eu acho que você vai arredondar bem aí, Então porque vai lá. qual foi a chave do diagnóstico do TDAH do Ângelo? Então, o Ângelo sempre foi muito acelerado. E a nossa psicóloga do processo, ela tinha dado um alô, né? Uma conversou com a gente com muito carinho e falou assim: Helder, procura uma neuro, porque o Ângelo tem todo o perfil de TDAH. O que, que é isso? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá, ok. O Ângelo ele fazia 3 milhões de coisas ao mesmo tempo e uma energia absurda. Eu lembro. Jesus, não é? Eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei preocupado daquilo. De repente, falei assim: meu Deus, a Light vai parar aqui em casa, vai enfiar um tubo na orelha do meu filho e ele vai virar uma usina nuclear, porque essa criança Uma não para. usina. E aí, ou seja, a psicóloga do Ângelo, a Denise, que é muito minha amiga, me indicou uma neuro maravilhosa, que é minha amiga, a doutora Marília. E ela começou a cuidar do Ângelo e, paralelamente, ela começou a perceber que eu era além da imaginação de acelerado. E ela falou assim, numa entrevista lá, Helder, mas você é TDAH, eu jura? Ela é. Aí eu falei para ela assim, mas doutor, o Ângelo ele é leve perto de mim. Será que eu não sou TDAH e JLMNOPQ e por aí vai? Aí ela riu. Por acaso não tem uma sigla assim, não? Aí ela riu. Toda vez que ela me encontra, eu usou ela com isso. O que acontece? Começamos a fazer o tratamento e eu resolvi fazer pedagogia para poder levantar a bandeira do meu filho, porque todo colégio que ia, ninguém entendia ele. Aí eu descobri que ele tinha direito a mais uma hora de prova, ele não pode ser reprovado, ele tem direito a um mediador para fazer a prova com ele, que é um professor de pedagogia que faz um curso para mediação, não pode ser psicólogo. Então, os colégios eles acham que eu sou ID. Meu amor, eu sou ID lindo, ID belo, ID maravilhoso, ID bafônico e de diva. Agora, idiota eu não sou, entendeu? Idiota, educação, titio Helder não é, tá? E foi o que Boa, eu... não, porque é muito importante. Você acaba levantando uma bandeira de uma questão de extrema importância que acaba passando despercebido em muitas escolas, em muitas salas de aula. Então, assim, é extremamente importante que você leva isso com uma naturalidade e que você acaba sendo um representante, mais uma vez, né, um percussor, né, das coisas, que É, você é desses, né, meu amor? Então, assim, eu justamente. acho que você tem uma responsabilidade muito grande de levantar essa bandeira. O que que eu fiz? Eu entrei em contato com um especialista em Nova York. Aí Uau! você fala inglês? Gente, eu mal e porcamente falo português, né? Eu falo elderês. Já ouviu essa língua? Então, o elderês eu domino com uma facilidade maravilhosa. Mas o inglês é um negócio muito sério. Ui! Ah, não, não, e não, é hello. Ah, tá bom, tudo bem. Então que seja. Eu comecei, liguei a Google. Já ouviu falar numa mulherzinha chamada Google? Não sei se é homem ou mulher, é a Google. Pá! O computador abriu a Google, eu entrei em contato, peguei o e-mail do cara e eu comecei a escrever em português e jogava para o inglês do Google. E assim fui eu e ele conversando e o homem me mandou um dossiê para eu defender o meu filho. Em inglês eu traduzi em português. Aí Uau! eu entrei em contato com outro profissional em São Paulo. Ela era pedagoga para defender o filho, ela fez faculdade de direito, virou advogada. E aí ela me deu Uau! todos os caminhos das pedras. Você E tá você entendendo? pode até frisar que com esse déficit, né? A pessoa, nesse vídeo de que os direitos que a pessoa tem, que a Justo. criança tem. Isso é É incrível. porque, porque veja só, Gisele, os profissionais. A Covid, até hoje, ninguém sabe explicar como é que funciona. Eu, Helder, olho para o meu filho, o TDAH do meu filho é totalmente diferente em mim. O meu filho, ele é introvertido, Ângelo. Ele é Aham.
inteiro. Comigo e Rodrigo, a família, pá. Quem ele tem intimidade, ele solta o pé da jaca. Mas ele é introvertido. Ele tem um teor para matemática e português. Histórias, decoreba não é com ele não retém. Eu entendi. adoro aparecer, ele não. Eu sou horroroso com número. Gente, 2 mais 2 é 4, né? Peraí. 1, 2, 3, 4, 2, 2. É 4. É por aí, o Helder, porque eu tenho dificuldade com os números. Sempre tive. O português, Jesus Maria José, a vírgula com ponto e vírgula, o ponto de exclamação de interrogação, até hoje eu troco o nome deles. Você sabia que tem um livro do José Saramago que é todo escrito sem nenhuma vírgula e ponto, meu amor? Que maravilha! Esse é dos meus. Em compensação, história, o que me leva a púlpito, a declamar, a falar, a me expor, a colocar, a... você está me dando arma poderosa, porque eu gosto de aparecer. E eu gosto de quando as pessoas me fazem perguntas para que eu possa responder essas perguntas para elas. Então, é o que eu falo do TDAH, Gi. O TDAH, ele de uma pessoa para outra, ele tem uma modificação. Ah, eles são resistentes? São. Mas quando eles se interessam por alguma coisa, eles se dedicam. O diálogo que eu falo para o meu filho, para os meus alunos, é o seguinte: nós somos X-Men no Brasil. E o nosso poder é o TDAH. Agora, você tem que descobrir aonde que funciona. Se você tem o poder do Wolverine, ou da Tempestade, ou do Cíclope, é por tua conta, cara. Agora, o TDAH está contido. Tá? Eu acho difícil alguém falar assim: ah, eu não sou mais TDAH. Ah, é? Você tomou o quê? Qual foi a vacina? É. Você tá entendendo? Porque as pessoas. Ah, dá fórmula para os outros poderem se vacinar. Porque, na realidade, é porque eles pensam, as crianças pensam em várias coisas ao mesmo tempo. É impressionante. Eles conseguem fazer muitas coisas. Então, como é que eu vejo o gatilho do TDAH? Eu vejo o gatilho na ansiedade. Quando você fica ansioso, você se desespera ou você quer falar muito e aí você esquece o que estava na cabeça. E aí Ângelo botava, ia beber água, deixava para pegar o litro d'água, abria com uma mão, a mão que estava com a roupa, ele botava lá dentro, pegava o litro d'água, fechava a porta, ia beber água, continuava batendo papo, pelado já estava enrolado na toalha, vou tomar banho. Aí eu abria a geladeira, tirava a roupa de lá de dentro. Porque eu, por exemplo, nesse nível. Se você assistir no Papo Zíper, eu dou cada exemplo de coisas absurdas que aconteceram comigo, né? Que André, um dia desses, tinha lá debaixo do macarrão de pregador, que eu devia jogar o macarrão, eu joguei um monte de pregador que estava na minha mão, e depois eu comecei a procurar onde estava, na panela fervendo, que era para ter botado o macarrão, né? Isso acontece. É por aí. É por aí. Fechou, é incrível. Ah, Muito obrigada pela explicação. Nossa, que coisa bacana que você vai poder es- é, es- expressar isso para as pessoas e poder ajudar pessoas que às vezes têm até vergonha de lidar com isso ou de saber lidar. É muito legal, Helder. Muito que bom. obrigada Ah, pelo eu esclarecimento. adorei, eu adorei as suas perguntas. Elas foram assim de um teor muito educacional, porque ninguém me perguntou sobre o TDAH, ou seja, você englobou muito o Ângelo o tempo inteiro nas perguntas, né? O valor dele para mim, que é demais. E eu fico grato, porque é aquilo que eu disse para você, a gente sempre troca, você sempre está aparecendo e me acrescentando alguma coisa. Nossa, amei, 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 amei. Alder, mais uma vez, muito obrigada por esclarecer, é muito legal, e por passar a sua história, seu conhecimento. Muito obrigada por compartilhar. Tá. Me despeço aqui, meus queridos Linhas e Carretéis, do canal Fechecler, no programa Nós. Eu e minha amiga Gisele Guimarães, modelo internacional. Olha que chique. Ah, Te amo, amor.